Como esperado, mais uma vez o Vasco da Gama é atropelado por um adversário no Campeonato Brasileiro de 2024. Sem padrão de jogo, sem poderio ofensivo e mais um vexame para a coleção do Cruz Maltino. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a análise dos gols sofridos e a minha opinião pessoal sobre como poderia ter sido a partida. Então vamos aí para os gols, né? A análise dos gols. Cara, pode parecer brincadeira, mas eu não aguento mais falar disso aqui no canal. Sinceramente, rapaziada, se você me acompanha, as análises que eu faço aqui pós-jogo, se você vem aqui no canal ver toda a opinião que eu dou pós-vitória, pós-derrota, jogos que o Vasco sofre gols, você vai ver que eu sempre falo a mesma coisa e todo jogo isso continua se repetindo, que é o que? Não tem pressão no portador da bola, gente. Pelo amor de Deus, quantas vezes será que o torcedor vascaíno vai ter que falar para que o treinador do Vasco consiga entender, para que os jogadores do Vasco consigam entender? Gente, um time limitado, um time ruim como o do Vasco, tem que ser agressivo na marcação. Como é que você vai dar esse espaço? Olha aqui, gente, tem 3 jogadores. Tá bom que o Emerson Rodrigues poderia ter ido para esse cara aqui? Tem 2 jogadores na jogada, gente. Será que não poderia ninguém ter chegado para pressionar o portador da bola? Para fazer uma pressão? Para fazer uma menção de que ia roubar a bola? Para fazer ele voltar essa bola para trás? Mas não. Mais uma vez, o Vasco passivo na marcação, dá todo o tempo do mundo para o adversário pensar, dominar a bola, tomar a melhor decisão. O que ele faz? Dá esse passe na ponta. Piton tenta antecipar, acaba errando, infelizmente, e mais uma vez. Mais uma vez. Principal erro, ninguém agride o cara. O Piton errou nessa antecipação, ele consegue antecipar, mas infelizmente ele perde a bola em seguida. Também tem sua parcela de culpa. Mas será que o Matheus Carvalho não poderia ter pressionado o Tinga? Não poderia ter avançado um pouco mais para tentar dar esse bote? Porque se ele erra esse bote e é driblado pelo Tinga, pelo menos o time do Vasco ia ter um pouco mais de tempo para se recompor. Aqui ele acabou dando tempo para o Tinga. O que o Tinga fez? Levantou a cabeça, fez a melhor opção. Sem falar também que o Emmanuel Martinez é um anão. E mais uma vez uma zaga com Maicon e Léo Pelé. Pode ser João Vitor também, mas mais uma vez a zaga do Vasco toma um gol de cabeça porque está mal posicionada. Vou voltar aqui pra gente ver de novo, para vocês verem que eu não sou maluco. Olha isso, ó. O Léo Pelé tá marcando quem, gente? Deixem nos comentários aí o que vocês acham que o Léo Pelé pensou nesse lance, ó. O Maicon tá aqui no camisa 9. Paulo Henrique acabou errando porque o gol foi em cima dele. Mas por que o Léo Pelé não tá nesse cara aqui? Se o Léo Pelé tá nesse cara aqui, ou o Maicon tá nesse cara e o Léo Pelé desce aqui para ficar no camisa 9, o Paulo Henrique voltaria para a posição dele. Mas não aconteceu. Léo Pelé errado na marcação, obrigou o Maicon a ficar com camisa 9, Paulo Henrique teve que fechar. E o Paulo Henrique é baixo, não é um dos melhores jogadores na bola aérea. O que acontece? É isso aqui, somado ao tempo, todo o tempo do mundo que o Tinga teve para dominar a bola, para levantar a cabeça, esperar 2 segundos e fazer esse cruzamento. Ele cruza essa bola e o Emmanuel Martinez praticamente sozinho faz o movimento de cabeça e faz 1-0 para o Fortaleza, né? Absurdo. Uma coisa para mim que não tem explicação para um time profissional da Série A do Brasileirão como o Vasco. Não existe você ter todo esse tempo para pensar. Não existe você ter todo esse tempo para tomar a melhor decisão e fazer o gol. Segundo gol, já começa aí, ó. Um erro do Paulo Henrique aqui, ó. E ele fica pedindo mão, ó. Mão do quê, cara? Isso aqui claramente não foi mão. A bola bate no jogador e mesmo que tivesse sido mão, o jogador não teve intenção de meter a mão na bola. E isso é uma coisa que a gente aprende no sub-9, no sub-11, no sub-10. Não fique pedindo mão do juiz, não peça falta para o juiz, não peça cartão para o juiz, tendo em vista que na maioria das vezes, que não foi o caso aqui, mas na maioria das vezes o juiz está mal intencionado contra o Vasco. A gente pode ver que nas categorias de base também é a mesma coisa. Não, veja bem, não estou dizendo que foi o caso nesse lance, mas se você conhece o quadro de árbitros da CBF e você sabe como funciona na maioria dos jogos, não peça nada. Se você levou uma entrada, o juiz não apitou, segue o jogo. Bola tocou na mão, juiz não apitou, segue o jogo, porque não adianta você argumentar, não adianta você bater de frente. Às vezes o juiz para o jogo e ainda te dá um amarelo por você estar pedindo a falta. Então, cara, isso aqui é mais um erro de juvenil do Vasco, cara. Mais um erro de ficar pedindo. E aqui de novo, o Maicon.
O Maicon numa passada de balsa absurda, dando todo o tempo do mundo para o Breno Lopes pensar a jogada, avançar, tomar a melhor decisão, puxar para a esquerda e fazer o gol, gente. Gente, pelo amor de Deus, será que eu tô pedindo demais? Será que eu tô vendo um jogo que a torcida do Vasco não tá vendo? Será que eu tô vendo um jogo que o Rafael Paiva, que é o nosso treinador, não tá vendo? Cara, o time do Vasco precisa ser mais agressivo na marcação. Como você vai dar todo esse espaço para um jogador, para um time qualificado como Fortaleza, pensar na frente da área? Um time que está praticamente na vice-liderança do Brasileirão, com plenas chances de conquistar, de brigar pelo título aí até o final do Campeonato Brasileiro. Como você vai dar todo esse tempo do mundo para um jogador como o Breno Lopes, que tem experiência, que já fez gol de título de Libertadores, que atuou no Palmeiras por muito tempo? Como você vai dar todo esse tempo do mundo para ele pensar, pedalar, puxar para fora e chutar no gol, gente? Cara, isso aqui não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não existe você ter todo esse tempo do mundo, ó. Ele puxa pra dentro, puxa pra fora, e o Maicon parece uma criança, cara, que tá jogando sub-13, sub-12. Parece perdido na marcação, não sabe o que fazer, não sabe se ele fecha o meio, não sabe se ele dá o bote, não sabe se ele fecha o lado de fora. E como sempre, a pior decisão do Maicon é a próxima. A pior decisão do Léo Pelé é sempre a próxima. E acontece o gol. Normal, cara. O Léo Jardim, coitado, vai fazer o quê? Toda hora esse cara é bombardeado. Não tem o que a torcida reclamar do nosso goleiro, infelizmente. Leva muitos gols, mas porque a linha defensiva do Vasco é ridícula. Mais uma vez, ó. Quem tá na marcação desse volante aqui, terceiro gol, eu sei que já tava nos acréscimos do segundo tempo, mas esse terceiro gol fez ficar mais feio ainda, a atuação que já estava horrível. Mais uma vez, você pode reparar que nos 3 gols que a gente analisou, os 3 gols, ninguém faz pressão no portador da bola. Que nesse caso aqui era o papel do Vegete, que nesse caso aqui era o papel do Alegria. Custava chegar aqui para tentar fechar esse passe? Custava esticar a perna aqui para tentar fechar esse passe? Será que é pedir muito? Será que o torcedor do Vasco está pedindo muito? Você fechar esse buraco aqui para fazer com que o jogador adversário recomece o jogo aqui no meio de campo, para que ele vire essa bola, para que ele dê tempo para que o time se reorganize defensivamente, para defender essa bola da melhor maneira possível. Mais uma vez. Cara, eu não vou mais falar sobre isso. 2 jogadores na bola, ninguém teve coragem de pressionar o portador da bola. Ninguém teve coragem de fechar esse espaço aqui e fazer com que ele puxasse para o meio. Porque, cara, vamos ser sinceros, o que esse jogador aqui podia fazer? Se o Piton fecha aqui, ou se o lateral aqui fecha aqui, que era o Leandrinho, eu acho, o Piton poderia vir mais um pouco pro meio, ou ele poderia acompanhar esse cara que ia fazer a corrida, e o Maicon poderia fechar mais aqui no meio, ia fechar a porta, ou ele ia ter que chutar no gol, e muito provavelmente ele ia chutar em cima de um dos jogadores do Vasco. Mas não, como sempre, tem todo o tempo do mundo para pensar, tem todo o tempo do mundo para tomar a melhor decisão. Acha o passe, o Maicon mais uma vez faz linha de impedimento, que eu não entendo essa burrice de jogar com linha de impedimento no futebol brasileiro, onde você tem jogadores rápidos, onde você tem pontas rápidos que vão quebrar a linha adversária com muita facilidade. Isso é uma coisa que você aprende na base. Não confie no bandeirinha. E mais uma vez a gente vai entrar aqui no critério de arbitragem, de bandeirinha, que nem sempre eles tomam as melhores decisões. Na maioria das vezes eles erram, que eles têm uma margem de erro muito grande. Não confie no bandeirinha, não faça a linha. Sempre fica um zagueiro na sobra, que é para garantir. Se o Maicon tivesse ficado na sobra, muito provavelmente ele teria impedido esse gol. Ele chegou um pouco atrasado, mas porque ele voltou para fazer linha de impedimento. Para que você vai fazer linha de impedimento, cara? Você não sabe nem como é que seu time está posicionado. Por que você não fica na sobra e ataca o portador da bola? Não fez, não atacou, fez linha de impedimento, tomou mais uma decisão burra, na minha opinião, com todo respeito. A pessoa, Maicon, porque como atleta é super limitado, não tem potencial, não tem nada para vestir a camisa do Vasco da Gama e teve o seu contrato renovado, vale ressaltar, até o final do ano que vem, com gatilhos que podem garantir que ele renove até o final de 2026. Tá bom para você? É isso aqui que ele pode entregar, ó. 3-0 Fortaleza e o caixão do Vasco da Gama praticamente fechado com chave de ouro para mais um vexame do clube nessa temporada. Então, galera, quero saber a opinião de vocês aqui no comentário. Eu sei que eu me estendi bastante, mas é difícil, cara. Vou confessar para vocês que é difícil assistir jogo do Vasco. São sempre os mesmos erros bestas que acontecem
que acabam, como aquele primeiro erro, cara. Emmanuel Martins subindo de cabeça para fazer um gol no meio de uma zaga que tem Léo e Maicon. Isso não pode acontecer, gente. Desestabiliza todo o time aos 15 minutos do primeiro tempo. Acaba com qualquer plano de jogo que você preparou para aquela partida. Não estou dizendo que foi o melhor plano de jogo, mas acaba com qualquer tipo de ideia que você tem. Levar um gol desse aos 15 do primeiro tempo, contra um adversário que é um bom mandante, contra um adversário que praticamente não perde dentro de casa. Então, cara, tá ficando cansativo, é desgastante falar sobre o Vasco, porque o que eu mais odeio é vir fazer isso aqui, análise de gol, sofrido. Eu gosto de vir aqui falar sobre vitória, falar que o Vasco jogou bem, falar que o Vasco mereceu uma vitória no Campeonato Brasileiro, falar que o Vasco avançou de fase na Copa do Brasil. Mas infelizmente o Vasco se tornou isso aí. O Vasco se tornou uma escassez de ideia, um vazio de ideias. Parece que ninguém quer jogar. Parece que todo mundo já aceitou que a briga do time era contra o rebaixamento. Bateu os 43 pontos, ninguém mais joga. E ainda tem risco, viu? Se não ganhar pelo menos mais uma partida, ou se pelo menos não começar a pontuar, ainda tem risco. Os times de baixo estão ganhando. Até quando a gente vai esperar? Até quando o time vai fazer esse corpo mole? Difícil falar, cara. É difícil dar palpite, dar opinião, analisar coisas do Vasco, porque se torna desgastante. Mas eu acho que é necessário a gente vir aqui e apontar, porque é muito fácil você vir aqui apontar coisas boas. Mas pode pesquisar aí no YouTube quantas pessoas apontam o que aconteceu de ruim, quantas pessoas fazem vídeo analisando coisas de ruim que aconteceram no jogo. Então, é uma coisa que eu sinto necessidade em fazer. É um compromisso que eu tenho com vocês, apesar de que eu sei que esse quadro aqui que eu faço de análises de gols geralmente não dá visualizações, porque não tem muita gente que consegue analisar o jogo dessa maneira mais analítica, apesar de todos nós sermos torcedores, ficarmos chateados. Mas é difícil você, como torcedor, vir aqui analisar os gols sofridos de uma maneira profissional. E você afirmar que o Vasco teve sim culpa, que o Vasco mereceu perder a partida, que o Vasco atuou, mais uma vez, de uma maneira vexatória. Não é fácil, dói no coração do torcedor, mas é uma coisa necessária. Porque eu não vejo mudança, eu não vejo jogadores reagindo. Parece que cada jogo que passa tá pior. Parece que cada jogo que passa os jogadores estão mais cansados. Uma semana, 2 semanas de descanso, o time sempre volta pior. Então é difícil, cara, mas é isso. Não vou me estender mais aqui, mais do que eu já me estendi, falei pra caramba. Mas para quem gosta de futebol, quem gosta de futebol analisado da maneira correta, acredito que vai gostar desse tipo de conteúdo. E é isso, eu me despeço por aqui. Tamo junto, se inscreve. O Vasco é pra quem acredita. Valeu.